Mais uma atualização, agora precedente da TNU, um tema repetitivo, o 369. Gente, aqui nesse caso aqui, é um caso assim que, vez ou outra, uma tese é criada a partir de um malabarismo jurídico para tentar se conceder ampliação mais ainda de benefícios previdenciários. A razão da vida toda se baseou na falta de um artigo que não dizia o óbvio, que não considerava limite do período básico de cálculo antes de 94, para quem ingressou depois de 94, melhor, depois da própria lei, que a lei foi elaborada em 99. E aqui o caso não é diferente. O que que acontece aqui? BPC Loas e renda acima de um salário mínimo. O que que o BPC Loas leva em conta, né? O BPC Loas é o benefício assistencial que tem como requisito de regra um quarto de um salário mínimo a renda per capita. Aí vão criando nuances. Qual a nuance? Abatimento, que foi criado, né? Aquelas despesas de fralda, medicamento, alimentação especial. E agora também foi estendido o abatimento para as hipóteses de quem recebe salário mínimo, benefício previdenciário, e tem mais de 65 anos, e também para quem recebe BPC Loas dentro da casa e é ou deficiente ou idoso, né? Então são rendas que não entram na conta, como não entra contrato de aprendizagem, enfim, algumas rendas não entram, como as de barragem, de indenização de barragem, que foi no caso daquelas Mariana, enfim. Alguns casos do decreto 12.534 estão fora da conta. O que que essa tese criou agora? Se um cidadão ganha R$ 3.000 dentro da casa, moram quatro pessoas, a mulher e dois filhos, um filho é deficiente, digamos, ele é deficiente mental, a tese quer dizer que a renda que entra na conta não é os 3.000 dividido por 4. É 3.000 menos um salário mínimo, sobra 1.400, 1.380, 1.379 para ser mais específico, e aí isso divide por 4 e aí passa a ter contemplado o BPC Loas. É um artifício que não tem fim. Nessa história, um cidadão tem que ganhar dois salários mínimos é, para poder sair do cálculo do BPC Loas. É uma duplicação de contemplados a partir disso. Isso foi votado no tema 369 da TNU, então nos juizados a gente já tem esse precedente a partir de agora. E qual é o fundamento dele? Vamos lá. Quando o integrante do núcleo familiar ganhar renda superior ao salário mínimo, é possível, para fins de aplicação do artigo 34 do Estatuto do Idoso e parágrafo 14 do artigo 20, que a renda per capita seja calculada com exclusão do valor equivalente ao salário mínimo, considerando na divisão pelo número de membros apenas o que exceder esse valor. Vamos fazer uma conta aqui, gente. Nossa senhora, eu sou contra essa tese porque eu acho um absurdo, tecnicamente falando. Com todo respeito, parece um blefe. Cidadão, nós temos aqui a Constituição Federal. Ela, no artigo 203, ela criou um benefício que é a semente do BPC Loas, mas não é o BPC Loas, benefício para idoso e deficiente. Lá não define os conceitos, nem de miserabilidade, nem a idade, nem o que é deficiente. E tudo isso veio com a Lei 8742, que é a Lei de Assistência Social, que não é do BPC Loas, mas lá na Lei de Assistência Social você tem o artigo 20 e o 21 como a lei que trata do BPC Loas. Ok. Nesse artigo, ele traz o conceito de família, do que entra na renda e do que não entra. Quem é família é calculado para a renda, por exemplo, avô não entra, né? Isso já está aqui. E ele também define as hipóteses de exceção que foi criado só em 2020, no parágrafo 14 desse artigo 20, que todo benefício BPC Loas que tiver na casa não entra na conta e nem benefício previdenciário de um salário mínimo que da pessoa que tiver mais de 65 anos não entra na conta. Por que isso aqui surgiu, professor? Porque essa isenção, essa exclusão, surgiu primeiro lá no Estatuto do Idoso, no artigo 34, dizendo que o BPC de um idoso não impedia que o outro idoso fizesse requerimento, que essa renda não entrava no cálculo. Beleza.
E por causa do princípio da isonomia, teve uma discussão muito grande, porque por que que o do deficiente entra e o do idoso não entra? Então, para tratar todo mundo igual, o STJ afetou o tema 640, foi nesse sentido, equiparando também para efeitos de BPC-LOAS o BPC para deficiente e o STF também no tema 312. Essa extensão desse raciocínio pela isonomia foi fixada por lei, inclusive estendendo também para benefícios previdenciários acima de 65 anos. Mas vejam, é uma coisa taxativa pela lei. A lei criou hipóteses de exceção que ampliam o benefício. O que se quer nessa tese agora é desconsiderar a renda da pessoa e considerar a renda real da pessoa e considerar só o que passar de um salário mínimo, dando ainda mais uma extensão do benefício previdenciário, e isso não tem o menor cabimento, embora a votação não tenha sido unânime. Penso eu particularmente que é um absurdo se isso fosse, se isso tivesse viabilidade. Mas, enfim. Prosseguindo no julgamento, a Turma Nacional de Uniformização decidiu por maioria, vencidos o relator e os juízes Monique, Martioli, Leite, Lilian, Oliveira e Najib. Dar provimento ao pedido de uniformização, nos termos do voto do juiz federal que divergiu, julgando-o como representativo de controvérsia, fixando a seguinte tese: na análise do direito ao benefício de prestação continuada, quando a pessoa ou deficiente ou idoso integrante do núcleo familiar oferir benefício de um valor superior ao salário mínimo, a renda per capita deve ser calculada no valor integral, tá? Deixa eu aumentar aqui, subir para vocês lerem direitinho. O valor integral do benefício, tá? O parágrafo 14, que é a exceção criada, diz que o benefício de BPC ou previdenciário no valor de um salário mínimo concedido por idoso acima de 65 anos ao idoso ou pessoa com deficiência não será computado para fins de concessão do BPC-LOAS para outro idoso ou deficiente que peça o BPC-LOAS. Eu vou até explicar um pouco isso aqui, tá? Parágrafo terceiro é o conselho de família. Mora numa casa, tá aqui a casa do Maria. A Dona Maria tem um BPC-LOAS e o seu João quer se aposentar, ou melhor, quer um BPC-LOAS. Se você pegar essa renda dela não entra na conta, tá? Ela dividida, vamos lá, é R$ 0 dividido por duas pessoas. Então a renda deles per capita é R$ 0. Então, se o João faz 65 anos, ele tem direito também a um BPC Loas. O parágrafo 15 desse mesmo artigo 20, ele diz que quantas pessoas tiverem, quantas pessoas vão receber o benefício. Então, por exemplo, eu já vi casas que têm 4 BPC Loas. Duas idosas e duas surdas e mudas. E tá tudo bem, tá? É possível acompanhar. Só para fechar o raciocínio, gente, o conceito de família, eu sempre faço o sinal da cruz. Pai, filho, irmão e cônjuge. Pai, filho e Espírito Santo, que eu falo brincando, né? Então, pai, padrastos, madrastas, tá? Aqui em cima. Filhos, inclui aqui os adotivos também. Irmãos, solteiros, tá? E cônjuge. Isso quer dizer que avô não entra, tio não entra. Na casa mora um avô, mora um tio, ganha 10 mil, 20 mil, não atrapalha o BPC Loas porque ele é de outro grupo familiar, tá? Tem que ter essa perspectiva. Quem é de outro grupo familiar não atrapalha o benefício. Então, por exemplo, um irmão que mora numa família, geralmente mora até de favor, cara. E se ele é solteiro, ou se ele é solteiro e mora com outro, a renda entra. Mas se ele casar com uma pessoa e ele está no grupo familiar, outro grupo familiar, aí outro irmão que pede BPC Loas tem direito, mesmo que ele seja o curador dele, o que ele seja, é o curador no caso de maior de 18 anos. Ele não atrapalha a sua renda, tá bom? No caso, se ele se separar, também continua ainda fora do grupo familiar e não entra na conta, tá bom, gente? Esse é o raciocínio, tema 369. Se calcula a renda inteira da casa e não esse artifício de se tirar um salário mínimo e recontar tudo do zero,
como se o salário mínimo que tivesse não fosse base de cálculo. Para mim, isso negligencia até a finalidade assistencial. Já pensou duas pessoas na casa, cada uma ganhando 3 mil e ainda ter direito a um BPC Luas? Negligencia-se totalmente o fundamento do benefício de natureza assistencial. Tá bom? Ficamos por aqui. Vamos de mais aula adiante. Um abraço. Valeu.